Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Muito bom dia, está começando mais um Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Para você que está acordando agora, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Todas as informações importantes para você começar este novo dia ao vivo agora para você aqui na Folha FM, em nosso streaming no Face e YouTube, e também daqui a pouco este programa estará em podcast. Logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom. Aliás, calor, 32 graus de máxima, 23 de mínima. Agora faz 24 graus no centro da cidade. O programa hoje conta com a presença de Arnaldo Neto, com o jornalista Arnaldo Neto conosco hoje, onde vamos receber já em instantes o Anderson de Matos, o vereador eleito em Campos pelo Partido Republicanos com 4.905 votos. Ele é o segundo vereador mais bem votado para o próximo pleito. E o Anderson de Matos vem para falar sobre uma análise aí dessas eleições, como ele enxerga todos esses números, a renovação da Câmara também, né, e a composição para a presidência e os principais desafios da próxima gestão. O Anderson de Matos já está conosco. Daqui a pouco, Anderson, a gente traz o seu bom dia. Muito obrigado já de antemão pela sua presença. Mesmo que virtual, né? E que bom que seja assim, porque a coisa não está boa com relação a essa pandemia da Covid, não, por enquanto. Laboratórios Plínio Bacelar, com também a parceria de Clínica Proteus. Você confere agora as informações do portal folha1.com.br, em destaque aqui no portal da Folha da Manhã. CREMERGE acionará Justiça e Ministério Público notifica a Prefeitura por situação no Ferreira Machado. Delegado do CREMERGE em Campos disse que o panorama se agravou, entre aspas. Promotora Anique Rebelo deu 72 horas para a Prefeitura sanar irregularidades da UTI pediátrica do Ferreira Machado. E ainda, Vladimir fala em acionar a Justiça caso não tenha acesso à transição. Deputado diz que tenta agenda pessoal com o atual prefeito para esta quinta-feira. Médicos da transição na saúde convidados para o gabinete de crise da Covid. Rafael Diniz vai convidar Paulo Irano e Geraldo Venâncio e ainda uma médica do estado para compor aí a equipe do gabinete de crise da Covid. Campos tem 2 mortes por Covid-19 e 88 novos casos. Agora são 473 óbitos e 11.165 infectados contabilizados, né? Unimed desmente lotação da UTI, mas confirma aumento de internações. No Folha do Ar, Vladimir Garotinho disse que não haveria mais leitos na unidade hospitalar. Prefeitura prorroga contrato de limpeza pública por mais 5 anos. Medida foi publicada no Diário Oficial 1 mês antes do fim do governo e prevê redução no valor pago. Para repercutir esses e outros assuntos, eu trago aqui o bom dia do jornalista Arnaldo Neto, comentando esses e outros assuntos importantes dessa manhã. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Nogueira, bom dia, Anderson, bom dia você, ouvinte da Folha PM. Bem, acho que essa questão da saúde está bem em destaque, até porque, né, é um serviço que é um dos mais importantes, se não o mais importante, do poder público municipal. A situação do Ferreira Machado, como está sendo destacado aí, não é nada fácil, né? A gente tem visto aí várias denúncias com relação a isso. Tem uma denúncia nova envolvendo a UTI pediátrica agora, porque o Ministério Público esteve no local fazendo aí uma vistoria e, ao que parece, um bebê de 3 meses, estaria com um atendimento comprometido aí por falta de insumos, né? O que é extremamente desgastante para a imagem do governo, que já vai terminando com uma péssima avaliação, tanto é que o resultado nas urnas mostrou isso, mas pior do que essa questão de governo é a questão do atendimento à população, né? Acho que o pior é quem está na ponta e sofre com a falta de atendimento, muito pior do que a questão política. A Fundação Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Comunicação, confirmou que falta sim insumos, que está tendo dificuldade para comprar, repercutimos isso ontem aqui, né? E eu falava que quando uma peça quebra, uma coisa de urgência quebrou no dia, você não conseguia reposição, tudo bem. Agora, um planejamento anual de insumos, você não tem um planejamento anual, é meio complicado, né? Mostra aí uma falta de planejamento mesmo. E, por outro lado, Nogueira, a gente está constatando muito de perto a questão do aumento de casos de Covid aqui em Campos. Isso é perceptível, não é só no boletim. Ontem eu passei ali na frente do Beda, moro aqui perto, falei, supermercado, passei ali na frente do Beda, estava onde era o antigo Cardiobeda ali, está com o setor de Covid, estava extremamente lotado, fila para chegar ao local. Então, assim, mostra que tem muita gente com caso. Isso estou falando da rede privada, não sei a situação do CCC, mas que também não deve estar fácil. Ontem, inclusive, chegou a circular em rede social, ontem eu fui dormir um pouco mais cedo, mas eu recebi algumas coisas aqui em rede social, né, de um áudio rolando, falando sobre essa situação. Tem um post em rede social de médicos também, postando em rede social com relação a essa questão do aumento de casos de Covid. Então, é uma questão que tem que ser tratada com todo cuidado, para que não tenhamos aí uma lotação de UTIs, que foi, inclusive, aventado pelo prefeito eleito Vladimir Garotinho ontem aqui, ao falar da internação do Carlos Cunha no Unimed. Ele disse que teve que se abrir um leito extra, né? O Unimed não confirma essa questão de lotação, mas disse sim, aumentou muito o número de pacientes internados com Covid. Então, assim, é claro que há um certo desgaste por parte do poder público de maneira geral, de como que agora vai arrochar as questões de flexibilização, se nós ficamos aí um bom período em fases mais brandas e justamente no período de campanha eleitoral. E isso é uma contestação que está rolando a todo momento, sobretudo em rede social. Mas, por outro lado, a gente está vendo também que o rescaldo dessa questão da Covid, das campanhas, da campanha eleitoral, está começando a chegar agora. O Dr. Paulo Irano falava aqui na terça-feira, que daqui a 15 dias a gente vai estar numa situação muito pior. E isso não é um achismo, não é um desejo, é estatística, né? É a questão estatística. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E por falar no Dr. Paulo Irano, né, ele e o Dr. Geraldo Venâncio foram convidados, ou serão convidados, para participar do gabinete de crise na questão da Covid. É um passo importante na questão da transição. Embora não seja oficialmente a transição, o governo Rafael, ao dar esse passo, abre pelo menos espaço na área da saúde, que, como já falei, é uma das mais importantes, né, Nogueira? Então, você coloca ali os médicos que estão à frente da transição do prefeito eleito nas urnas, mas que ainda precisa de confirmação do Tribunal Superior Eleitoral, são médicos experientes, médicos que foram secretários de saúde. Então, eles vão tomar conhecimento aí do andamento do gabinete de crise, até para não serem pegos de surpresa, porque falta, né, pouquíssimo tempo para mudança de governo. Então, eles vão começar a tomar pé dessa situação. Por falar em mudança de governo, a gente tem também aí uma notícia, né, abrindo aqui o site agora,
com relação à renovação aí do contrato de limpeza pública por mais 5 anos, né? A medida foi publicada no DO, no Diário Oficial, um mês antes do fim do governo. Por mais que seja a questão, está no blog do Aldir essa situação, né? O 14º termo aditivo com a Vital para o serviço de limpeza pública, a menos de um mês para o final do governo, e aí você renova 5 anos, ou seja, você coloca o próximo governo todo dentro desse contrato com a Vital. Eu acho que eu não vejo com bons olhos, parece que no fim do governo Rafael está acontecendo o que aconteceu no fim do governo Rosinha, começando a ter algumas atitudes, né? Algumas atitudes que não me parecem muito democráticas, no meu ponto de vista. Está terminando o governo. O Vladimir estava reclamando esses dias que o Rafael abriu aí a concessão de novo, 30 anos de iluminação pública. É o tipo de coisa que não precisa ser feito no apagar das luzes do governo, no meu ponto de vista. Não estou aqui esculhambando o governo Rafael, eu estou aqui falando o que eu penso e queria ressaltar que gosto da pessoa do Rafael Diniz muito, gosto muito do Rafael e acho que ele teve muita boa vontade no governo. Muita coisa não deu certo, mas que ele tinha boa vontade, eu acredito muito nisso. Não voto em Campos, não votei nele, não votei no Vladimir, não voto aqui, voto em São João da Barra, né? Mas enfim, eu vejo o governo Rafael com muita boa vontade, com muita boa vontade, sobretudo no início. Mas esse final em que você vai renovando contratos por 5 anos, qual a necessidade? Será que já expirava agora neste mês? Ou dava para esperar até janeiro para o próximo prefeito? Aí eu preciso saber também, preciso checar antes de trazer essa informação. Mas por que não estendeu só mais um pouco? Estendeu logo por 5 anos? 5 anos, né? Então, assim, são atitudes que chamam muita atenção num final de governo. Eu não sei, o Arnaldo, também a legalidade dessa renovação desse período. Sinceramente, eu confesso a você que tenho dúvidas se pode o prefeito atual deixar essa coisa assim, esse contrato renovado ou outro contrato renovado por 5 anos. Olha, mas é o que eu estou falando, no governo passado ficou também. Também, né? Desculpa, o Rafael falava muito sobre as bombas armadas, né? Lembra disso? Um termo que ele usava muito, muita bomba armada, cada dia desarmando uma bomba, porque entra um contrato aqui, outro contrato ali, outra renovação aqui, outra ali. Enfim, ele reclamou bastante disso. O que tem de positivo nisso é que a renovação ela tem uma redução no valor de contrato de 32%. Isso é positivo. É uma redução significativa de 1,9 milhão para 1, vai cair aí 30%? Vai cair em quase 600 mil. Não, uma queda de 1,9 milhão, na verdade. Ah, tá. Aí o município passará a pagar 4 milhões. Resta saber se com essa diminuição os serviços vão continuar na mesma proporção, ou vão ser diminuídos também? Foi um desconto ou foi uma redução do serviço? Eu acredito, isso aí a gente tem que tentar checar. Alguém tentou contato com a prefeitura para ter mais informação com isso, está no blog dele essa situação. Ele tentou contato com a prefeitura para mais informações, mas não teve retorno até ontem à noite. Vamos ver se a gente consegue desdobrar isso hoje, né? Poder a gente vir aqui e falar melhor sobre isso no decorrer dessa semana ou na próxima. Sobre a Covid-19, só voltando aqui rapidamente, Beto selecionou uma informação aqui, Santa Catarina já começa a decretar e apertar o decreto, né? E a partir da meia-noite já toque de recolher, né? Há também aí uma redução obrigatória no número de passageiros dos ônibus circulares, porque a coisa está já também complicada em Santa Catarina. E fechando, aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, eu vi uma foto, não sei se do G1, rapaz, de ficar estarrecido, ficar apavorado. Copacabana, Leblon, não tinha espaço para andar nesse final de semana. Então a gente consegue imaginar qual que vai ser o resultado disso aí. E mais um detalhe, Arnaldo, só para fechar, tem também o número de jovens contaminados
e naturalmente é aquela história. Os idosos têm o vírus tem uma letalidade maior, mas não quer dizer que o jovem é super-homem, que pode ir. As academias estão lotadas, até porque verão está aí, né? E agora? Eu acho muito complicado esse período para o Brasil reverter isso aí. Eu acho que o Brasil foi um dos países que pior combateu o vírus até o momento, e estou vendo de novo ações aí, né, de que causa aquela animosidade, aqueles discursos de ódio de novo. Então a gente fica muito preocupado com toda essa situação. Torcer para Deus ter piedade da gente aí. Pois é, a gente precisa acompanhar com muito cuidado esses números, né, e principalmente tomar muito cuidado com relação a isso, né? Como eu falei, abordava aqui com o Paulo Irano e com o Geraldo Venâncio a questão das aglomerações durante as campanhas, inclusive na comemoração do Vladimir, né, com a Lapa lotada e muita gente sem máscara. Não adianta você pensar que isso não vai ter nenhuma consequência. Claro que isso vai ter algum tipo de consequência. Pode não ser uma consequência gigantesca, mas alguma vai ter. A gente vai ter aí o desdobramento com relação a isso. Agora, também chama atenção nesse noticiário de hoje, Nogueira, a questão da transição ainda emperrada oficialmente, né? O prefeito Rafael, ao que parece, vai manter a posição de esperar o julgamento do TSE para saber o prefeito eleito de Campos oficial, né? Porque se você entrar no sistema do TSE, realmente a eleição ainda continua sub júdice, você não tem aí um resultado final da eleição. E além disso, o Vladimir fala em acionar a justiça. Nós estamos vendo aqui do lado, por exemplo, em Itaperuna, o Alfredão, que volta à prefeitura, derrotando o Marcos Vinícius, atual prefeito, ele acionou a justiça para ter início à transição. O Vladimir já disse que se não tiver um diálogo, isso vai acontecer. A expectativa é que os dois tenham uma agenda pessoal hoje, eles se encontrem pessoalmente, e isso começa a ser resolvido. Então a gente vai esperar logo mais informações com relação a essa questão da transição. É importante que... tem uma coisa aí nessa transição também que me chama muita atenção. São dados que deveriam ser todos públicos, né? Esses dados da transição. E isso eu não falo só do governo Rafael, não. Eu falo de todos os governos. São informações que deveriam estar todas no portal, para todo mundo ter acesso. Eu não teria nenhum tipo de problema de transição política se todos esses dados estivessem lá. E só seria a questão administrativa de transição, né? De saber quem está à frente do quê, porque o corpo técnico vai continuar, os servidores concursados eles continuam na prefeitura, mas são informações que deveriam ser públicas, mas que ainda estão aí sob sigilo, digamos assim, e em toda transição há essa cobrança aí desses dados. Vamos ver mais tarde, como eu falei, se vai ter essa reunião entre Vladimir e Rafael, e a partir daí se há pelo menos um caminho de uma transição, mesmo que extraoficial, como está acontecendo na saúde. Na saúde, com esse convite ao doutor Geraldo Venâncio e ao doutor Paulo Irano, para que eles passem a integrar o gabinete de crise da Covid, já é uma transição, digamos, extraoficial, como eles abordaram aqui na terça-feira, que acreditariam que isso ia acontecer. Se a gente relembrar da entrevista, eles mesmos falaram isso. Não acredito que Rafael vai esconder dados, sobretudo na saúde, e mesmo que ex officio, foi a expressão que eles usaram, mesmo que ex officio, você vai ter aí uma transição iniciando nessa semana. E é o que está acontecendo, felizmente, pelo menos na área da saúde. Que a transição de Rosinha foi exemplar para o Rafael, não creio não. Não, nem um pouco. Nem um pouco, né? Teve essa questão de judicialização também, de ameaça de judicialização. Sim. Tem várias coletivas de imprensa falando de caixa preta. Justo. Enfim. Justo. Mas eu acho que na saúde andou. Eu acho que saúde é essencial, não pode parar. A escola pode ficar um dia sem aula, agora vai ficar um posto de saúde. Eu falei ontem. Exatamente, Arnaldo, exatamente. Desculpa até te interromper, me empolguei aqui, perdão, mas o comentarista aqui, o analista é você, eu estou só tentando imprimir aqui também uma forma de pensamento que talvez
é aquela história, não é que a minha opinião seja a única verdade, não. A gente está trocando informações e ideias e relembrando fatos que aconteceram. Mas a única pegada minha aqui, e que a gente faz essa contestação dessa transição agora ser mais ágil, só por conta da pandemia. Só por conta da pandemia. Nós falávamos ontem, se ficar uma semana sem aula, um dia sem aula, você chama aí a equipe e repõe essas aulas no sábado, né? Repõe essas aulas com algumas tarefas, enfim, quem é do ramo entende, sabe o que fazer para encontrar uma solução perfeita, ou a melhor possível. Agora, como é que, se você causa um problema aí de informação na saúde, por exemplo, e vem uma pessoa a óbito, como é que você vai ressuscitar aquela pessoa no outro sábado? Desculpa aqui mas... Não, é verdade. A gente tem que... saúde é primordial. Acho que em qualquer governo, a parte da saúde, ela é primordial em todas as esferas, né? Você tem a saúde pública municipal, estadual e federal. Acho que em todas as esferas é primordial a questão da saúde, só que você tem também aí uma outra situação a ser discutida, né? Porque além de ser primordial no dia a dia, em qualquer circunstância, nós estamos ainda no meio de uma pandemia. Então, a gente precisa aí de um cuidado redobrado com a pasta, e isso que se cobra. Tem um comentário aqui Sumiu aqui já o comentário. Do Paulo Diniz. A questão não é a transição, a questão é terminar de governar a cidade. Devemos pensar na transição, porém sem esquecer a governança, certamente. Mas tem que ser concomitante, né? Porque daqui a pouco quem vai estar governando a cidade é outra pessoa, não é mais o Rafael, né? Então, assim, você precisa que já se caminhe a transição. E com esse calendário apertado, né, devido também à pandemia, em que a eleição aconteceu em novembro, né, praticamente você tinha um mês para a transição. Hoje já é menos de um mês para a transição. O importante é que a gente avance, né? O importante é que a gente avance nessa questão da transição, sim. A cidade precisa. É mais do que pensar em governo, no político. É pensar na cidade a partir de agora. Acho que você que falava isso agora, nessa semana, Nogueira. Acabou a eleição, tem que pensar em campos, né? Exatamente. Agora somos campos. Fim de papo. Bom, Arnaldo, são 7h25 e algum destaque a mais aí? Vamos direto para a conversa com o Anderson de Matos, vereador. Só vou destacar aqui mais um comentário da Terezinha Bianchi. Com transição ou sem transição, nenhum servidor sério vai deixar de fazer o seu trabalho corretamente. Certamente. E eu até acredito que na área da saúde, por exemplo, como são pessoas que já têm aí um certo conhecimento com os médicos da transição, o doutor Geraldo e o doutor Paulo Irano, que já foram secretários, isso vai até facilitar de alguma forma, né? Eles comentavam isso, que são colegas de trabalho, né? Exatamente. Diariamente estão juntos com outras funções em outros setores, mas todos relacionados à saúde, e são técnicos profissionais. Então, ela está correta, também não discordamos disso, não. Pelo menos eu não discordo. Bom, vamos lá então. São 7h27. A gente faz um breve intervalo rápido e já a gente começa aí a entrevista com o vereador, o segundo vereador mais bem votado para este pleito de 2021 a 2024, Anderson de Matos, já ao vivo conosco em videoconferência. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus,